Boa tarde, pessoal. Começaremos em breve. Vou esperar 5 minutinhos aí, pessoal, chegar. Rafael, boa tarde. Bem, já se passaram 5 minutos. Eu acho que a gente pode ir introduzindo aqui, né, a nossa conversa. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Sejam todos muito bem-vindos a mais um seminário promovido pelo Mestrado Profissional em Ciências da Sustentabilidade, curso que é oferecido pelo Departamento de Geografia e Meio Ambiente da PUC, do Rio, ligado ao Centro de Ciências da Conservação e Sustentabilidade do Rio, CS-Rio, e que tem o apoio institucional do Instituto Internacional para a Sustentabilidade, o IES. Meu nome é Breno, eu sou da equipe de comunicação do CS-Rio e estarei aqui mediando a nossa conversa. Estão me ouvindo bem? Eu não tenho certeza se estou sendo ouvido aqui. Estão me ouvindo? Ah, maravilha. Ótimo. Fernanda, você que está aí também no backstage, se possível começar a gravar, acho que vai ser importante, tá bom? Obrigado. Bem, hoje a gente está aí contando com a participação do professor Rafael Loyola, que é um dos diretores executivos do IES, para apresentar um pouco da sua palestra que foi realizada no Fórum Mundial de Biodiversidade, agora, no final do último mês. Ela que é intitulada Diálogos entre Ciências da Conservação e Políticas Públicas. O Rafael, além da sua atuação no IES, é doutor em Ecologia pela Unicamp, professor do Departamento de Ecologia da Universidade Federal de Goiás, bolsista de produtividade em pesquisa nível 1A do CNPq, membro da Academia Brasileira de Ciências e coordenador executivo da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Ele também é autor de mais de 200 publicações científicas, incluindo 12 livros, e participa também como especialista em biodiversidade e negócios na Plataforma Intergovernamental de Ciência e Política para a Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, o IPBS. Bem, já viu aí que o currículo do Rafael é extenso, né? Então, acho que a gente pode já passar um pouco da palavra para ele. Eu queria agradecer muito, Rafael, você aceitar o convite, tirar esse tempo para falar sobre uma temática tão importante
E lembrar, né, os nossos ouvintes que no final a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas. Então, caso vocês tenham alguma questão que queira ser levantada, pode ir botando no chat, que a Fernanda vai, que está no backstage, vai separando e no final, no tempo que a gente tiver, a gente responde alguma delas, e o que também não der tempo de responder, a gente pode receber por e-mail, tá bom? Então, Rafael, passo a palavra para você. Uma ótima apresentação e muito obrigado mais uma vez. Legal, Breno. Obrigado. Obrigado pelo convite. De novo, um prazer estar aqui. Eu já tive essa oportunidade de fazer uma palestra dentro dessa mesmo evento do CS Rio, se não me engano, em 2019, presencialmente, lá na PUC. Foi muito legal. Então, um prazer estar aqui de novo com todas vocês e com todos vocês. Quando o CRC Rio me convidou para falar, estava bem nesse momento de eu ia para esse Fórum Mundial de Biodiversidade, que acontece a cada 2 anos lá em Davos, na Suíça, e aí falei, olha, legal, topo, eu posso fazer a mesma fala, eu acho que era mais fácil e que tem tudo a ver com esse curso, né? Assim, o curso de Ciência para Sustentabilidade tem, inclusive, uma disciplina que chama Interface entre Ciência e Política Pública, que tem tudo a ver com essa conversa aqui. Então, obrigado pela presença e espero que vocês interajam aqui comigo no final com as perguntas. Vou tentar compartilhar minha tela aqui, Breno. Eu estou no iPad e acabei de ver que vocês têm que permitir o meu compartilhamento. Só o anfitrião pode compartilhar por enquanto. Tá bom, a Fernanda está aqui como host. Acho que ela já deve estar tentando compartilhar com você. Tá, quando der certo aí vocês me avisam. Deixa eu aproveitar enquanto a gente está resolvendo isso. Como o Breno falou, eu sou um pesquisador da área de ecologia, né? Tenho esse outro momento que eu estou de atuação na liderança do terceiro setor. Obrigado, Fernando. Mas uma das coisas que a gente tem discutido bastante, e eu tenho feito isso ao longo do tempo, desculpa, gente, só consigo fazer uma coisa de cada vez. Estou tentando descobrir como é que eu compartilho a minha tela aqui. Pronto, acho que agora vai. Acho que vocês vão se ver primeiro. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim, aqui para mim está aparecendo. Então beleza, tá joia. Uma das coisas que eu tenho me interessado, bastante discutido ao longo da minha carreira como pesquisador, e principalmente fora da universidade, fazendo esses diálogos com empresas, com o setor, né, do setor privado e com o governo, é um pouco exatamente como é que fica essa interface, como é que a gente conversa sobre isso. E eu vou mostrar daqui a pouco que a gente organizou um volume especial só para discutir isso dentro de uma revista. E daí que vem o contexto dessa palestra, né? Por que eu estou falando disso? Mas então, já que vocês estão vendo a tela, eu vou começar aqui. Essa palestra, como o Breno falou, é uma questão de diálogo, né? Diálogo entre conservação e política pública, ou o que eu tenho falado bastante, que é como navegar os espaços que existem entre a ciência e a elaboração dessas políticas públicas. Para começar, vou só lembrar todo mundo, que eu acho que vocês já sabem disso, mas a gente está num momento muito especial, eu diria, onde o alerta sobre a necessidade da conservação da biodiversidade, a necessidade de se entender o quanto nós dependemos da biodiversidade, só aumenta, né? Com o advento da pandemia, acho que essas coisas ficaram cada vez mais claras, né? E essa dependência se reforçou muito. Então, não é à toa que no ano passado vários relatórios foram publicados. Em 2019, a própria IPBES, que o Breno mencionou, fez o seu relatório global, onde ficou claro o impacto que a gente tem causado na natureza. E a isso se seguiu uma série de relatórios que vocês estão vendo aí na tela. Esse relatório que chama Economia da Biodiversidade, encomendado pelo governo do Reino Unido, um relatório de riscos feito pelo Fórum Econômico Mundial, um outro relatório da ONU chamado Fazendo as Pazes com a Natureza, e inclusive um relatório importante sobre a necessidade de se considerar a mudança climática nos riscos financeiros.
tem chamado muito a atenção de que o custo de não fazer nada em relação à perda de biodiversidade e mudança climática está ficando alto demais. Vai chegar um momento em que a sociedade não vai conseguir mais fazer uma transição para nada que seja sustentável, porque a biodiversidade está indo embora e a mudança climática está se intensificando, né? Está ficando cada vez mais claro para todo mundo os efeitos negativos que ela tem. Então, isso vem na esteira dessa percepção e desse momento da importância da biodiversidade e de quanto nós dependemos dela. E isso coloca as ciências naturais, em particular a ciência da sustentabilidade e a ciência da conservação, numa encruzilhada, né, de uma pergunta que não é nova, uma pergunta antiga, sobre qual que é o papel que essa ciência tem e que tipo de influência a gente espera que essa ciência tenha sobre a tomada de decisão na sociedade e sobre a elaboração de políticas públicas que são direcionadas para a conservação da natureza ou para a transição para sistemas mais sustentáveis. E essa encruzilhada existe porque, por um lado, nunca se deu tanta importância ao tema, nunca se falou tanto, nunca isso foi tão claro para as pessoas, e, ao mesmo tempo, nunca se negou tanto a ciência, nunca se ouviu tão pouco a ciência, numa tendência de que a percepção das pessoas sobre os problemas e a opinião que elas têm, às vezes, contam muito mais do que os fatos científicos, os dados e aquilo que os próprios cientistas estão acostumados a trabalhar com o que eles chamam de um conceito de verdade, né? Daquilo que eles estão construindo dentro da ciência, que não é absoluto, é sempre transitório, mas que é tido como conhecimento sólido, e esse conhecimento vem sendo questionado. Então, a gente fica numa encruzilhada de ter como cientista da sustentabilidade, da conservação e de áreas correlatas, de poder oferecer soluções para a sociedade e, ao mesmo tempo, não ter essas soluções implementadas, não ter nenhum tipo de influência na elaboração de políticas públicas para a conservação da biodiversidade e, por exemplo, mudança climática. E parte desse problema, que eu falei que não é novo, vem da percepção de como é que se dá esse diálogo entre a ciência e a elaboração de política pública. Por muito tempo, o modelo vigente que nós tivemos foi esse modelo de uma lacuna, né? Existe um buraco, existe um gap de comunicação, de informação entre um sistema e outro. Então, era como se a sociedade, com todos os seus valores, o comportamento que ela tem, o conhecimento adquirido e diferenciado em diferentes locais, formulasse problemas, esses problemas fossem entregues para a ciência, na expectativa de que a ciência oferecesse soluções que permitissem, então, tomada de decisão e elaboração de política pública. Diga. Um segundo, caiu a sua apresentação aqui. Você consegue recompartilhar? É para mim? Claro. Por favor. E também eu estou aparecendo no cantinho dela ali. Se tirar, eu acho que fica melhor para todo mundo enxergar todos os slides. Tentarei agora. Deixa eu só achar minha tela de novo. Você, Breno, você acho que eu não consigo... Ah, tirei. Sumiu, né? Sim, tá ótimo. E já voltou sua apresentação também. A apresentação está aí e você saiu. É isso? Perfeito, isso. Ótimo. Muito obrigado. Beleza. Então, vamos lá, voltando. Esse modelo de que existe uma lacuna, ele cria uma série de problemas. Primeiro, cria uma separação entre a ciência e a sociedade, que é falsa. Parece que a ciência está fora disso, né? Isso gera o que a gente ouve falar como a metáfora da Torre de Marfim, né? Os cientistas estão isolados da sociedade, do alto do seu conhecimento, numa torre, gerando o que a sociedade precisa. E esse modelo, ele não só é falso, como hoje ele não se aplica, especialmente diante dessa noção que a sociedade tem de que a opinião e a percepção às vezes conta mais do que a ciência. Então isso é parte do problema. Agora, focar na lacuna faz a gente perder a visão periférica, né? Quando a gente foca numa coisa, a gente não vê o que está acontecendo do lado. E o que está acontecendo do lado são espaços que podem ser navegados e que a ciência está
não está olhando para eles, né? Então, existe agora uma transição de uma ideia, de uma outra maneira de perceber o problema, que não é um problema de lacuna de informação ou lacuna de comunicação, mas é o que a gente chama de espaços de implementação, tá? Isso também está relacionado um pouco ao que vocês até vão ver na disciplina de vocês sobre relações de poder que existem dentro da sociedade. Mas a ideia desse outro modelo, dessa outra maneira de enxergar o problema, é que tudo está dentro dessa sociedade, inclusive a ciência, os valores, o comportamento dos cientistas, inclusive, a tomada de decisão. E o que existe são espaços onde a implementação do que a ciência sugere pode acontecer, né? Então, num exemplo simples, no espaço que vocês estão vendo aí no canto de cima da tela, entre o conhecimento local, o que as pessoas sabem, que pode ser adquirido pelas pessoas, pela sociedade, e a ciência, existe um espaço de implementação que há algum tempo a gente tenta preencher, por exemplo, com uma ferramenta ou uma abordagem que a gente chama de ciência cidadã, né? Citizen Science, que é trabalhar junto com a sociedade para gerar dados, para fazer monitoramentos, para envolver elas em perguntas de ciência. Isso também tem uma série de outras questões, se isso funciona, se é o melhor modelo, mas é uma lacuna, ou é um espaço, melhor dizendo, que vem sendo preenchido por esse tipo de estudo. Entre, por exemplo, a tomada de decisão para a elaboração de política pública e os valores da sociedade, existe um espaço onde estão quase todas as concepções de lei que a gente tem, né? Tudo do Código Civil, do Código Penal, no fundo é transmitir os valores da sociedade para um sistema que possa criar uma política de como é que aquilo tem que funcionar para a sociedade andar para frente, né? Então, esses espaços de implementação trazem uma visão do problema que é muito mais interessante do que uma lacuna. Primeiro, porque ela coloca a ciência como mais um elemento, e não o elemento que vai dar uma informação. Então, é mais uma camada de informação. E ele deixa mais claro que existem outros espaços que, às vezes, estão longe da ciência, e tudo bem, para que a gente possa entender o problema. Então, no caso de biodiversidade, serviços ecossistêmicos, sustentabilidade, ouvir outros tipos de conhecimento, lá na frente eu vou comentar sobre isso, como conhecimento tradicional, conhecimento indígena, eventualmente conhecimento religioso, tem um papel importante e a ciência tem que entender que ela é parte desse diálogo, que ela é parte desse espaço onde se navega e não como aquela detentora das soluções para a sociedade, né? Foi bem nesse contexto, pensando nessas coisas que eu comentei, que lá em 2019, com duas colegas, uma da Universidade de Viena e outra da Pace University de Nova York, a gente sentou e falou, olha, a gente precisa formalizar um pouco essa conversa, está muito disperso na literatura, vamos fazer um volume especial numa revista conhecida de conservação, chamada Biological Conservation. Vamos organizar um volume sobre esses espaços de implementação, essa discussão sobre como a ciência influencia a tomada de decisão, etc. Eu só tenho uma tendência óbvia, mas eu super recomendo que vocês deem uma olhada nesse volume especial da revista, tem artigos maravilhosos. E no editorial de abertura desse volume, que explica por que isso foi feito, como a gente foi feito, que é esse que vocês estão vendo aí na tela de vocês, explorando e expandindo esses espaços entre pesquisa e implementação na conservação, a gente fez uma série de perguntas que esses papers, esses trabalhos tentam responder e nós mesmos ao longo da concepção desse número. Eu selecionei 3 aqui para conversar com vocês, que são essas. A primeira é se a gente tem prioridades que estão alinhadas, né? Será que a ciência, em especial a ciência da conservação, isso se aplica aqui à ciência da sustentabilidade, será que a gente está alinhado com o que a sociedade precisa? Será que as perguntas que a gente faz são as perguntas cujas respostas a sociedade está buscando? Então, a primeira é uma questão de alinhamento de prioridades sobre o que perguntar, né, dentro da ciência da conservação. A outra pergunta super relevante é se a gente criou um mecanismo eficaz dentro da ciência da conservação para documentar e para aprender com os sucessos e com as falhas do que vem sendo feito, pelo menos nos últimos 30, 50 anos. Como é que isso é feito? Como é que a gente documenta? Como é que a gente
avalia se está indo no caminho certo, se está funcionando ou não as soluções que a ciência tem entregado para os problemas. E, por fim, uma pergunta que é super atual e que a gente discute o tempo inteiro, que é, na hora que a gente vai navegar nesses espaços entre a ciência e a política, quem é que a gente exclui e quem é que a gente inclui? Quem é que está fora do debate? Qual que é o viés que existe nessa abordagem? Porque eu simplesmente não estou considerando outros grupos, minorias ou gêneros diferentes, né? E essas 3 questões que eu vou abordar rapidinho aqui com vocês. Então, a primeira, sobre essa questão das prioridades, eu resolvi trazer um exemplo simples, tá? Um trabalho que foi divertido fazer com uma aluna de mestrado, onde a gente resolveu perguntar para quem faz as leis no Brasil, que são as pessoas que estão lá no Congresso e na Câmara dos Deputados, e para os gestores de unidades de conservação espalhados ao redor do Brasil e para os cientistas, o que eles acham mais importante, né? Para tentar entender exatamente essa questão da prioridade. E a gente mandou esse questionário, depois fez entrevistas com as pessoas para um monte de gente. Obviamente, algumas responderam, que é esse número que vocês estão vendo aí, 28 deputados e senadores somados, 37 gestores dioceses, 25 cientistas. E a gente fez algumas perguntas. 2 dessas perguntas estão aqui. A primeira era, de uma lista de 14 tópicos, que são os tópicos mais pesquisados na ciência. Tá? Então, isso a gente foi na literatura, principalmente no Web of Science, né, o portal de repositório das publicações científicas da área de conservação, e foi ver os assuntos mais tratados. Dentre eles estão, obviamente, perda de biodiversidade, adaptação à mudança climática, controle de espécies invasoras, mas também tinha controle populacional, né, de pessoas mesmo, como um problema de conservação, tinha manejo de recursos hídricos, tinha qualidade de ar e de água, né, uma série de conjuntos de temas, nesse caso 14. E a nossa pergunta era bem simples, era, olha, você tem 14 temas, coloque em ordem de importância para mim, do mais importante para você, do menos importante para você. Faça um ranking do que você entende como prioritário. Isso para quem faz as leis, para os legisladores, para os gestores e para os cientistas. Outra pergunta foi, quando você vai exercer o seu trabalho, né, sua atividade fim, você se informa para tomar decisões onde? Qual é a sua principal fonte de informação? Isso nós perguntamos por os 3 grupos. E fizemos outras perguntas também, de quanto tempo você tem para se dedicar para usar essas fontes de informação, qual a maior barreira que você encontra ao usar a informação que você precisa no seu trabalho, enfim. Eu estou chamando a atenção para essas 2 perguntas, porque elas estão respondidas nesses gráficos. O gráfico da esquerda, vocês estão vendo aí no eixo X, os legisladores, né, do Brasil e os gestores de unidade de conservação, e o eixo Y é um coeficiente de correlação. Quanto mais alto, quanto mais perto de 1, maior é a concordância sobre os temas que são prioritários. Quanto mais baixo, menor é essa concordância. E vocês estão vendo uma comparação dos cientistas com legisladores e gestores. E aí eu queria chamar a atenção, se você não conseguiu ver ainda o número que está no gráfico, é que a correlação entre o que os legisladores, os senadores e deputados federais do Brasil entendem como mais importante para fazer as leis e o que os cientistas entendem como as questões mais importantes de conservação para a ciência, essa correlação é 0. Quer dizer que o que o cientista acha que é importante não tem nada a ver com o que o legislador acha que é importante e vice-versa. E para os gestores a correlação é um pouco maior, mas também é 0. Tá? Ela passa de 0 para 0,1. Alguma coisa está muito esquisita nessa análise. Realmente não existe um alinhamento de prioridades. E isso é uma causa clara de por que a sociedade talvez não se sente representada e por que os cientistas acham que as leis não estão sendo bem formuladas. Porque realmente não tem conversa e não tem um alinhamento entre o que é mais importante. O gráfico da direita mostra as fontes de informação. Então, você tem ali de publicações científicas, que é o primeiro, até
legislação, são as outras leis, né? E aí o que mais me chama a atenção, e o eixo Y, desculpa, é a porcentagem de uso disso, quanto que as pessoas usam naquilo. Então vocês vão ver que, se você for lá para o cantinho direito, os legisladores disseram que o que eles mais usam para formular as outras leis é a própria legislação. Né? Isso é jurisprudência, o que aconteceu, que lei já existe, que mandato existe, qual o decreto que eu vou revogar, que decreto se alinha com esse aqui. Totalmente dá para entender exatamente por que eles fazem isso, é a profissão deles. Segundo, coisas que eles sempre consultam são jornais e revistas, para ter uma noção do que a sociedade está olhando, do que ela está se preocupando, e relatórios de consultoria, que é muito interessante. Esses relatórios de consultoria são esses relatórios que eu mostrei para vocês no meu primeiro slide. O que o mundo está dizendo, o que as grandes instituições estão dizendo a respeito dos temas. O que eles menos usam, ou que, se você perguntar quem usa sempre menos usa, são artigos científicos. E tem uma série de razões para isso acontecer. Desde a linguagem, né, de estar escrito numa linguagem muito fechada, muito hermética, muito típica da língua dos cientistas, que é difícil para as pessoas entenderem, até uma série de elementos técnicos que realmente precisam de uma formação para entender aquilo do ponto de vista estatístico, ou das análises, ou da própria interpretação que se dá. Então, de novo, a gente tem uma situação de desalinhamento de prioridades, onde o que os legisladores acham que é mais importante para fazer a política pública não tem nada a ver com o que a ciência acha que é mais importante, e exatamente por isso você tem um uso da ciência, da informação que a ciência coloca para os cientistas muito pequeno. A outra razão, isso me chamou muita atenção nessas entrevistas e nesse trabalho que a gente fez, foi que eles disseram que eles não têm tempo para ler, também é totalmente compreensível, mas que a informação não era útil. E essa é uma fala que parece um pouco preconceituosa, mas eu entendi exatamente o que eles queriam dizer. Eles não estavam dizendo que o conhecimento que a ciência gera não serve para nada. O que eles estavam dizendo é que, da maneira como aquele conhecimento estava disponível, ele não era utilizável, né? Não é nem útil no sentido de ser bom ou ruim, ou vale pouco ou vale muito. É assim, eu não consigo usar. Não é uma informação que está tratada de uma maneira que eu consiga pegar ela e colocar dentro de uma tomada de decisão ou da política pública. E essa foi uma informação relevante. O outro ponto, né, a outra pergunta é como é que a ciência mede as coisas, e especialmente como é que ela mede o impacto daquilo que ela faz para facilitar a tomada de decisão. Vale lembrar que fora da ciência, isso é feito assim, é uma coisa óbvia de se fazer. Então, em medicina, na educação também, e fora da área acadêmica, especialmente na área de negócios, isso é óbvio, né? Você tem best-sellers aí, como esse livro, que diz você tem que medir o que importa. E aí você tem toda uma série de metodologias, processos, técnicas, né? Um dos mais famosos, talvez vocês estejam ouvindo, são os OKRs, né? Os Objetivos e Resultados Principais. Isso é uma maneira de você estabelecer um objetivo, ter uma meta que seja verificável, encontrar resultados que vão te dar resultados principais, né? Os resultados principais de que aquela meta está sendo atingida, precisam ser mensuráveis para saber se eu estou atingindo a meta ou não e reavaliados o tempo inteiro. Então, nos negócios, numa empresa, eventualmente numa ONG, isso acontece sempre, porque a gente precisa saber se está indo na direção certa. E na ciência não acontece. Na ciência a gente produz o resultado, o conhecimento, e o conhecimento está disperso na literatura, e tem muito pouca iniciativa que me diga, mas isso funciona ou não funciona? Alguém me disse que eu deveria fazer um manejo de uma espécie exótica desse jeito. Isso deu certo ou não deu certo? É muito difícil encontrar isso. Existem exemplos, como isso que eu estou colocando aqui, um centro na Inglaterra chamado o Centro de Evidências para a Conservação, Conservation Evidence, que publica todo ano um relatório chamado O que Funciona em Conservação, se vocês procurarem na internet, e lá eles basicamente fazem um compêndio de coisas que funcionaram, coisas que foram implementadas em diversos países do mundo, para diversas situações diferentes relacionadas à conservação da biodiversidade e que funcionou, né? Esse é um bom exemplo de como é que a coisa funciona. Isso vale
para toda a política pública, né? Não é só para a conservação. Então, existe uma coisa chamada ciclo da política pública, que também é discutido nessa disciplina do mestrado em Ciências da Sustentabilidade, em que você tem que cumprir esse ciclo, né? Mas esse ciclo, por N razões, também nem sempre ele é cumprido, nem sempre ele funciona tão bonitinho quanto nos livros textos de política pública. E aí o que acontece é que esses cenários diferentes, esses momentos, eles não são necessariamente seguidos, tá? Vou passar bem rápido por esse ciclo. Ele tem 4 momentos. Um momento onde você está criando cenários exploratórios, né? Vamos pensar aqui num exemplo mais fácil, que é sobre mudança climática. Então, quando a gente começa a entender o que pode acontecer com o planeta, a gente começa, e se aumentar 2,5 graus? E se passar de 1,5, né? Que é o Acordo de Paris? E se o cenário for como hoje? E se a gente tomar outras atitudes? Isso gera cenários exploratórios, caminhos possíveis, futuros possíveis que a gente pode encontrar. Entendendo que futuros são esses, a gente pode ir para uma próxima parte que a gente chama de desenhos baseados em cenários baseados em metas. E a gente já sabe os cenários, sabe que cenário é mais ou menos desejável e fala, olha, para chegar nesse cenário aqui eu preciso de uma meta. O exemplo clássico nosso é o Acordo de Paris, né? Eu não posso aumentar mais que 1,5 graus num período X de anos, porque as consequências vão ser catastróficas. Eu não tenho uma meta clara de redução de emissão de gás de efeito estufa, etc., para que isso não aconteça. Isso é um cenário baseado em metas. A partir desse cenário, que tem metas, é que no mundo ideal, tá, gente, a gente vai pensar nas políticas públicas. Então, eu vou pensar que tipo de política eu tenho que ter para atingir essa meta. Então, quando o Brasil faz um acordo, tipo o Acordo de Paris, ou o novo marco para a conservação da biodiversidade pós-2020, que a ONU está elaborando agora, a ideia toda é, se eu quero chegar nessa meta, por exemplo, de conservar 30% dos oceanos, o que eu tenho que fazer? Se eu quero chegar numa meta de reduzir em 50% a extinção de espécies, o que eu tenho que fazer? Isso é um cenário baseado em política pública. E aí eu desenho a política pública baseado nisso. Tem um último momento desse ciclo que é raramente feito, que é uma avaliação retrospectiva, que é olhar para trás e falar, gente, essa política funcionou? Essa nossa ideia que a gente teve lá atrás e criou uma legislação para isso deu certo, né? A gente tem alguns exemplos super interessantes, como, por exemplo, redução do buraco da camada de ozônio, né? De olhar lá para trás e falar, olha, o protocolo de Montreal, onde a gente baniu o uso de CFCs, desses gases que tinham lá na geladeira, nos sprays, isso foi eficiente ou não foi? A gente tem alguma documentação sobre isso. Mas, na maior parte das políticas públicas, isso não é feito. Então, a gente para no desenho, implementa a política e vai para frente, né? Sem pensar muito no retrospecto que isso pode ter. Agora, vocês estão me ouvindo ainda? Minha tela congelou aqui. Sim, estamos te ouvindo. Deixa eu ver o que está acontecendo. Agora foi, né? Foi. E isso se repete num monte de coisas, tá? Eu vou passar rapidinho por esse exemplo aqui, mas um colega meu e colaboradores, né, da Universidade da Austrália, começou a olhar para isso dentro da conservação, da ciência da conservação, pensando como é que a gente mede o avanço, né? Quais são as medidas que nós temos de que isso está funcionando? Ele encontrou 5 medidas que existem. Uma medida de entrada, quais são os dados que a gente usa. Uma medida que, em inglês, a gente chama de outputs, que são produtos. Tá? Então, por exemplo, o Brasil vamos fazer áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade. O mapa com as áreas prioritárias é um produto. Ter o mapa não muda em nada a situação das espécies no campo. Tá? Só para vocês entenderem. Então, isso é um output. Eu alcancei um número, eu cheguei no mapa, etc. A próxima medida é os resultados que estão representados. Seria, nesse meu exemplo, olhar para as áreas prioritárias e ver se dentro daquelas áreas foram feitas ações de conservação e o quanto que essas ações beneficiaram espécies, ecossistemas, pessoas, etc. Um próximo nível é reduzir ameaças, né? Lembrando que em conservação, basicamente, a gente está fazendo 2 coisas. A gente quer evitar a perda ou a gente quer reduzir as ameaças, né?
E aí é uma série de atuações para ver se as ameaças foram diminuindo. Por exemplo, criar uma unidade de conservação. No fundo, é reduzir as ameaças que aquele território sofre. Criar uma política de proibição de pesca predatória, para evitar ameaças sobre um grupo específico que está sendo predado, né? E, no fim, tem uma medida que seria ideal, que é os resultados sobre a biodiversidade. E aí que está o pulo do gato. O que eles entenderam no estudo? Que as outras medidas que não estão focadas no resultado, no impacto positivo, elas não servem para tomada de decisão, porque elas não têm informação suficiente. Então, vou voltar no meu exemplo. Quando o Brasil diz que precisa proteger 17% da sua área continental terrestre, e a gente alcança essa meta, o número 17% significa muito pouco. Ele significa que a gente protegeu 17%, mas ele para aí. Então, ninguém conta para você que metade disso está na Amazônia, que metade disso não tem fiscalização, que metade disso não funciona bem porque os ecossistemas não estão representados, porque ele é só um número. Quando eu faço uma avaliação de a criação desta unidade de conservação há 5, 10 anos atrás foi suficiente para conter o desmatamento na região e que essa região teria sido desmatada se a unidade de conservação não fosse criada, isso é um indicador de resultado sobre biodiversidade. E esse indicador é super importante para entender a política pública. Por quê? Porque ela está no finalzinho daquele ciclo, de avaliar se a ação que eu tomei deu certo ou não. Então, a minha analogia sempre é a seguinte: eu faço um plano de coisas que eu tenho que fazer. No fundo, eu não quero saber se eu fiz a coisa. O que eu quero saber é se a coisa que eu fiz deu certo. Isso é a diferença de você ter um resultado, um output, um produto, e ter um impacto lá na frente. Então, não me interessa o que eu fiz. O que me interessa é se o que eu fiz deu certo, né? Basicamente, a conversa é essa aí. E o que o Bob Presley fez, eu achei super interessante nesse trabalho, é que ele pegou uma série de estratégias muito conhecidas de conservação, como a estratégia de conservação da Micronésia, aquela região de ilhas, a estratégia nacional da Austrália, que tem a maior rede de áreas protegidas no mundo, outras estratégias conhecidas como a proteção dos oceanos, que eles chamam de 30 por 30, de proteger 30% em 30 anos. E aí vocês estão vendo nessa tabelinha quais são os indicadores de sucesso que tem, né? E para a conclusão dele, nenhuma dessas estratégias considera o impacto que ela tem. Só considera se atingiu, se o que estava no plano foi feito, se a área foi protegida, etc. Não está avaliando o efeito que aquilo teve, né? E isso pode ser um problema grande. Para terminar, eu estou na minha última questão lá, que é o quanto que a gente inclui ou exclui pessoas, né? Existe um conjunto de instituições, de organizações, de ferramentas, na verdade, que se refletem nessas instituições, que tentam fazer essa ponte entre o conhecimento ou os diferentes tipos de conhecimento e a política pública. A gente chama essas organizações de organizações de fronteira, né? O Boundary Organizations. Elas estão na borda fazendo essa comunicação. Uma dessas, muito conhecidas, é a IPBES, a Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. O Brasil tem uma plataforma similar, foi criada em 2015, chamada Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que tem a mesma missão: transferir o conhecimento da ciência, de populações locais e outros tipos, inclusive religiosos, para uma linguagem e para uma informação que seja acessível, né, utilizável para a política pública, seja ela política pública do governo, quanto uma política aplicada, por exemplo, para empresas, né, pensando em sustentabilidade, qual é a política de sustentabilidade que essa empresa pode ter, e até para outras organizações do próprio terceiro setor, né? Isso foi feito ao longo de um processo longo, começou em 2015, que teve uma fase grande de 2 anos e meio de consulta com uma série de atores, com populações indígenas tradicionais, com academia, comunidade, setor privado, uma série de atores, para entender a percepção que eles tinham sobre biodiversidade. E tudo isso foi depois, né,
consolidado em relatórios de síntese, que trazem para a gente o estado das coisas. Então, existe um relatório da plataforma brasileira, da BPBES, que é o diagnóstico nacional. Ali está a informação mais atual hoje que a gente tem sobre o estado da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos no Brasil, numa linguagem acessível, tá? Que inclusive passa pela revisão de jornalistas e pelo crivo de pessoas que participaram desse diálogo inicial. E depois tem uma série de relatórios temáticos. Então, tem um sobre água, tem um sobre clima, tem um sobre restauração, tem um sobre polinização, e tem uma contribuição forte da BPBS num relatório publicado pela Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência sobre comunidades indígenas e tradicionais. Vale a pena dar uma olhada nesses relatórios para entender o que a BPBS está tentando fazer em termos de navegar esses espaços. Eu vou aqui para o meu penúltimo slide para a gente ter tempo de conversar um pouquinho, tá? Parte dessa inclusão e exclusão parte do ponto de que a ciência da sustentabilidade e da conservação também tem um monte de viés, né? Assim como todas as esferas da sociedade, os cientistas também têm viés. E esses vieses, eles aparecem de diferentes maneiras. Um desses vieses, e que é muito discutido hoje, é o viés de gênero, né? Então, 2 anos atrás, a gente fez uma pesquisa também de tipo, olha, vamos olhar para a ciência da conservação, para quem está gerando essas discussões, essas soluções sobre o que a gente tem que fazer para os problemas globais, para ver se existe um viés ali, né? Então, o que a gente fez foi pegar os 31 revistas mais importantes da área de conservação, e aí tem Biological Conservation, Conservation Biology, Global Change Biology, uma série de revistas dessa área, né? Trends in Ecology and Evolution, enfim. E olhar para os editores. Quem são os editores das revistas? São pessoas que trabalham nas revistas e que basicamente direcionam o que é publicado ou não. Porque o artigo chega na revista, o editor olha aquilo, decide se aquilo vai para frente, se ele recusa direto ou se ele manda para revisão, a famosa revisão por pares, pessoas que são especialistas na área para dar um parecer, ouve os pareceres diferentes que ele recebe e toma uma decisão. Esse artigo pode ser publicado ou ele não pode ser publicado, e se for publicado, vocês vão ler o artigo depois. Se não for publicado, normalmente esse artigo vai ser enviado para outra revista. Mas esses editores, de fato, eles trabalham como os tomadores de decisão de para onde a ciência vai, né? Então, a gente olhou para o conjunto dessas 31 revistas e de mais de 1.000 editores que compõem o corpo dessas revistas, a gente viu que menos de 30% são mulheres. E isso acontece em todas as revistas, que é o que vocês estão vendo aí. Isso acontece independente do continente. Então, é a mesma coisa para a América do Norte, para a Europa, para a Oceania, para a África, para a América do Sul. E isso só piora se a gente for subindo o nível da editoria. Então, se eu olhar para os editores-chefe, que são aqueles que são responsáveis pelas decisões finais na maior parte das revistas, aí esse número passa de 20 de 29, né, 28 e alguma coisa, para menos de 20, para 19. Então, existe um viés de gênero enorme e uma série de comportamentos, escolhas e até teorias das ciências sociais para explicar por que isso acontece, por que as mulheres estão subrepresentadas. E elas estão subrepresentadas numa série de setores, a ciência é mais um deles. Mas esse viés, a falta da diversidade de pensamento, nesse caso, representado pela diferença de gênero masculino e feminino, mas também de cor, de diferentes raças, de lugares no mundo, de representação de pessoas da América do Sul, da América do Norte, da África, da Ásia, nos corpos editoriais das revistas, gera um viés na ciência como um todo, que hoje tem uma tendência de ter uma abordagem muito do norte da ciência, de como o norte enxerga a ciência e o sul sempre seguindo atrás, né? Essa é uma questão que tem que ser sempre discutida. Num desses artigos publicados no nosso volume especial, tem uma frase específica, é um artigo do grupo do David Rose, lá da Inglaterra, que sempre me chamou a atenção. E ele diz o seguinte: nós ficamos muito tempo presos tentando estudar ou entender as barreiras da implementação e não tentando superar essas barreiras, né? O que é um comportamento típico acadêmico, inclusive. Estudar, para depois pensar na solução. E isso, obviamente, é uma chamada
para que a gente comece a fazer as coisas, para que a gente comece, de fato, a superar as barreiras e não ficar pensando sobre elas, né? E eu acho que a gente começa isso a partir do entendimento de que não existe uma lacuna, o que existe são espaços para o diálogo e que esse diálogo tem que ser construído, que para a gente construir esse diálogo, a gente tem que alinhar as nossas prioridades para que a gente pense nas soluções que a sociedade precisa como ciência e possa conversar com eles. A gente precisa criar uma cultura de avaliação dos impactos positivos, porque senão é uma série de situações anedóticas, né? Uma série de coisas que foram feitas sem a informação extremamente necessária se essas coisas foram ou não foram eficientes. E, por fim, a gente precisa necessariamente olhar para os vieses da ciência e começar a entender que esse espaço de tomada de decisão e de elaboração de política pública, ele é plural e que a ciência é mais um elemento. E por ser mais um elemento, ela tem que dar esse exemplo da diversidade, de entender que a gente precisa de um contexto diverso para poder entender as demandas da sociedade, que é diversa por natureza. Era isso que eu queria falar para vocês. Falei bastante, mas a gente ainda tem aqui uns 10 minutos para conversar. Obrigado. Rafael, muitíssimo obrigado pela palestra super rica. Parabéns. Eu me interesso muito por esse tema, né? Imagino que os outros aqui também concordem. Então, assim, a gente tem cerca de 10 minutos para falar das perguntas. Eu vou passar logo a palavra aqui para quem já mandou alguma coisa no chat. Eu vi que o Pedro Arthur fez uma pergunta agora no finalzinho, na verdade, um conjunto de perguntas, que eu acho que estão interligadas. Eu vou ler, mas se quiser que eu vá parando, você me fala. Pedro Arthur perguntou: Rafael, todos esses materiais produzidos são realmente utilizados pelos formuladores de políticas públicas? Você falou das questões de linguagem e acessibilidade como uma barreira. Conheço diversos relatórios de diversos aspectos da sustentabilidade, principalmente da ONU e da WRI, por exemplo, com recomendações super pertinentes e práticas. Essas recomendações são avaliadas e aplicadas? Também já ouvi falar muito dos conflitos de interesse, visto que grande parte das recomendações afetam setores poderosos da sociedade, certo? Como se dá a dinâmica entre interesse, ciência e política pública? Excelente, excelentes perguntas, né? Eu acho que tem que separar em duas coisas. Uma coisa é se o que é produzido pela ciência nesses relatórios, ele chega onde foi pensado para chegar, né? Se as pessoas estão lendo, se as pessoas estão vendo os relatórios, você citou, por exemplo, relatórios do WRI, as pessoas leem isso. E a outra coisa é se leem, se isso teve impacto, se isso serviu como influência. E são perguntas muito boas e muito difíceis de responder, porque elas voltam naquele meu segundo ponto. Como é que a gente documenta isso, né? Então, assim, no caso da BPBS, por exemplo, que eu sou um dos coordenadores, isso é um ponto fraco nosso. E a gente está tentando contornar ele agora, porque a gente tem uma série de relatos que dizem para a gente, olha, o deputado tal leu o relatório, gostou e falou que ajudou ele a embasar uma lei. Olha, o fulano de tal do ICMBio gostou muito desse relatório e está usando ele para a construção do plano de manejo, porque tem uma informação específica. Tudo bem, mas essas informações são, de novo, relatos, né? Não existe uma sistematização de como é que isso funciona. O máximo que nós temos hoje é quando você vai fazer um download de um relatório, você tem que dizer de onde você vem, né? E aí a gente tem uma lista lá. Então a gente sabe que mais ou menos metade de quem baixa esses relatórios são de universidades e academia. O que é compreensível, porque como eles são relatórios de síntese, eles trazem números que estão dispersos na literatura e as pessoas querem aquilo para embasar, para citar nas suas introduções, etc. Mas dos 50% restantes, mais ou menos 25%, que é metade, né, são pessoas do setor privado, que chamou a nossa atenção, ou seja, as empresas estão lendo e elas estão vendo, talvez para os seus próprios relatórios de sustentabilidade ou para pensar nas diretrizes que elas vão tomar. E a gente tem mais uns, se não me engano, 17%, 18%, que são o que a gente poderia chamar de tomador de decisão. São pessoas que estão em órgãos públicos, tá? Que estão baixando isso. Mas a gente não consegue rastrear hoje, pelo menos, o quanto que isso funcionou. Eu sei que a pessoa baixou. O que ela fez com aquilo, eu não consigo mapear hoje, né?
Então, isso volta ao meu ponto de a gente precisa de documentar isso para entender o efeito que tem. Sobre o conflito de interesse, ele existe, e esse é o ponto de ter um espaço de diálogo, né? Porque ele sempre vai acontecer, às vezes ele acontece, às vezes ele é identificado e tratado como um conflito, e isso é muito bom, porque a gente consegue entender o ponto, por que não avança de um lado e por que poderia avançar do outro, e às vezes ele é usado num mau contexto de um lobby, né, negativo, no sentido de atrapalhar o processo. Acontece, e a maneira de lidar com isso é na resolução de conflitos durante esse processo. Não sei se eu respondi tudo, mas a gente pode ir para a próxima, Mariana. Obrigado, Rafael. O Pedro está falando aqui que respondeu sim. Tá, beleza. Braulio, por favor, pode desmutar aí e fazer sua pergunta, que eu vi que você levantou a mão. Obrigado. Estão me ouvindo? Sim, Braulio. Sim, obrigado e parabéns, Rafael, pela palestra. Eu acho que um dos grandes entraves que nós temos é que quem trabalha em biologia da conservação, em estudos relacionados à conservação, para chegar a fazer propostas, não estabelece um diálogo aberto e proporcional com outros setores da sociedade, né? Então, a gente, em geral, tem uma perspectiva muito negativa dos setores produtivos, acha todo mundo bandido ou, no mínimo, insustentável e que acha que eles têm que mudar, mas a gente não parte para conversar com eles, né? Então, a gente tem as nossas perspectivas e fazemos as nossas propostas com base nessas perspectivas. 10 anos atrás, a gente teve os embates aí de revisão do Código Florestal, né? E o que se percebeu foi esse grande conflito entre conservacionistas de um lado e setor produtivo do outro, né? E sem mecanismos de diálogos frutíferos, né? E a gente persiste nisso, né? E isso é um problema aqui interno no Brasil, mas é no mundo inteiro, né? Eu já participei de várias reuniões da IUCN em que a gente esperava ter um diálogo entre conservacionistas e representantes do setor produtivo, mas tinha só 2 ou 3 representantes do setor produtivo. O resto da sala era só conservacionista. Então, não era um diálogo, né, equilibrado e genuíno, né? Então, Sim. eu acho que a gente teria que ter mais abertura para fazer um diálogo, para entender as perspectivas deles, os objetivos deles, né? E poder descobrir em conjunto a possibilidade de soluções que façam sentido do ponto de vista da ciência e da conservação, mas façam sentido também para os setores representantes do setor produtivo, né? Uhum. Então, eu vejo que esse é um desafio que a gente ainda não avançou muito. O que você acha? Sim. Não, perfeito. Nossa, tem tanta coisa que sai desse comentário, né, Braulio? Assim, desde a percepção do cientista do que é o papel dele, do que ele pode fazer, né? Porque essa disposição de ouvir o setor produtivo, de ouvir o governo, ela não existe muito, na verdade, né? Dá trabalho, ela tem que ser cultivada ali dentro, você tem que criar um relacionamento de confiança, e você, que faz isso muito bem, sabe como é difícil, né, criar essas redes de influência. E muitas pessoas, muitos colegas meus, inclusive, não têm essa disposição, e tudo bem também, né? Não acho que todo mundo tem que fazer isso. Mas começa por aí. Depois passa pelo fato da nossa formação, né, científica não entender os meandros das coisas. Então, muito do que acontece, o Código Florestal é um bom exemplo. A maneira como aquilo é tocado dentro do Planalto e do Congresso, né, especialmente quando está montando a lei, quem sabe fazer isso são eles, né? E a gente chegou, nesse caso, a gente chegou atrasado. Quando a gente chegou, estava tudo pronto, a lei montada, o debate criado, e assim,
vamos ouvir, mas estava tudo pronto, né? Então, o que teve ali, até acho que do pior que foi em relação ao que era, foi o melhor que a gente conseguiu, porque quase que a ciência nem ouvida foi, né? Naquele debate em particular. Então, o que precisa é criar mesmo uma cultura de que a gente pode, deve e há maneiras de fazer esse diálogo, se esforçar para que esse diálogo aconteça e ter um esforço que, obviamente, é de duas vias, mas muito da ciência de querer se aproximar, de entender como funciona, de saber os momentos onde ela pode atuar, né? E de entender um pouco como é que funciona. Isso, assim, a gente tem ouvido muito falar sobre advocacy, né? Que é uma palavra agora da moda aqui no Brasil. É um pouco isso. Quais são os espaços? Qual o momento de interação que você pode, de fato, influenciar? Senão, a gente vai cumprir o papel, que é importante do terceiro setor, de chamar atenção para o que o governo não está fazendo, mas com uma influência muito baixa, né? Que é o que tem acontecido. Fora o outro lado, que é ouvir, tentar estar um pouco aberto, ter uma postura que não seja negacionista, de, né, tentar entender a ciência. Agora, o que eu acho que acontece, só para terminar também, é que pouca gente se dispõe a fazer isso, e aqui no Brasil as coisas são pouco institucionalizadas, então elas são focadas nas pessoas, não nas instituições, né? Então o que acontece é que você é chamado para falar no Congresso. Eu outro dia fui chamado para falar no Senado. Fulano que eu conheço também, que é da TNC, por exemplo, vai lá conversar com o deputado, mas são poucos, no fundo são poucas pessoas. E a gente precisava de uma influência muito maior. Se fosse institucionalizado, se fosse mais, é o que acontece também, mas menos, se fosse a ABC, a SBPC, a BPBS, eu acho que as associações, talvez fosse um pouco mais fácil, né? Enfim. Mais Bem, perguntas aí, Breno? tem bastante pergunta, né? A gente não vai ter tempo de responder todas. Acho que se você tiver disponibilidade para responder a do Álvaro, que foi o último que levantou a mão aqui antes do pessoal do chat, se eu não me Sim. engano, a gente responde essa última pergunta. O resto, pessoal, eu peço que me envie por e-mail para o contato do IES, a gente direciona para o Rafael e depois retorna para vocês. A Fernanda vai mandar aqui Isso. no chat. Eu, Aí vocês que eu já tento mandaram as coisas responder. também, é só copiar, colar e a gente repassa, tá bom? Então, Álvaro, fica à vontade aí. Opa, boa tarde, pessoal. Parabéns, Rafael, pela palestra. Boa Então, no seu tarde. artigo, em um dos artigos que você mostrou durante a apresentação, você fez, né, foi feita aquela relação entre os gestores públicos, né, o Congresso Nacional, e a falta aí de uma correlação, né? Então, a gente Sim. tem esse problema na esfera federal e também nas esferas aí estaduais e municipais, né, a falta de uma correlação. A gente tem o problema na academia, como você também pontuou, e a gente tem um problema sério também dentro dos órgãos públicos, né, dos órgãos, por exemplo, de meio ambiente. Tá? Então, um desses problemas é a falta de toda uma estrutura, tanto física como também de pessoal, né? A gente não tem um corpo técnico adequado, tanto prestando assessoria para um deputado, para um senador, como também dentro dos órgãos ambientais. Então, minha pergunta é, o que a gente pode fazer, né? O que a academia pode fazer, além de fazer o dever dela, né? De melhorar essa relação interinstitucional e também fora, né, da instituição. Então, o que a gente pode fazer para mudar esse quadro? Porque, assim, eu trabalho já há 14 anos com conservação, meio ambiente, e a gente ainda tem, né, esse problema que, para mim, pessoalmente, eu acho que é um problema básico, né? Então, não dá para a gente falar de gestão ambiental, de conservação, sem ter, né, essas instituições mais preparadas para isso. Ótimo. Álvaro, acho que a academia pode fazer muita coisa, mas, assim, para escolher uma coisa ou duas, eu acho que, primeiro, ela tem que formar as pessoas pensando que elas podem exercer esse tipo de função, né? E eu acho que isso acontece muito, eu acho. Assim, a academia tem uma visão muito
acadêmica no sentido inercial, de formar pessoas para a academia, né? Então, quando você está num programa, por exemplo, esse mestrado não, porque ele é um mestrado profissionalizante, né? Mas nos mestrados estrito sensu, mestrado ou doutorado, as pessoas têm uma visão muito acadêmica. Então, o que precisa é a gente começar a pensar que, olha, eu preciso formar pessoas que vão ser assessores parlamentares, pessoas que vão ocupar cargos no ICMBio, no IBAMA, e órgãos e secretarias estaduais, porque isso vai fazer diferença. Eu até acho que nesses órgãos do governo, de alguns anos para cá, talvez nos últimos 10 anos, a gente teve uma população desses órgãos com pessoas capacitadas. Tá? Conheço várias pessoas muito bem formadas de universidades diferentes que estão lá. Agora, claro que existem níveis, né? Então, assim, o corpo técnico ele está bem formado, mas às vezes a decisão, quando você vai subindo da diretoria e para o secretariado, esse não está alinhado com o que essas pessoas pensam, e você tem todos os problemas de todos os governos, tá? Também não é uma culpa especificamente do Brasil, nem necessariamente dessa administração, ou pior, com certeza, mas não é só nela que acontece. Então, você tem que formar pessoas para ocupar isso, né? Deixar claro que elas podem ocupar esses espaços. E o outro é, nesse mesmo contexto, oferecer essa oportunidade, oferecer essa capacitação. Então, especificamente nesse mestrado aqui, né, da PUC, isso está pensado dentro do currículo. Você tem uma disciplina de ciência e política pública, mas em vários outros programas isso não existe. Então, na verdade, você tem uma formação técnica que está muito fora da formação que você precisa para promover esse diálogo. E a pessoa, ao longo da carreira profissional dela, se ela optar por uma coisa assim, ela vai ter que desenvolver, e isso é sempre mais lento, né? Então, acho que a academia, o que ela precisa é abrir a mente para pensar que as pessoas não vão ficar na academia, que elas vão sair, e que saindo, existem espaços talvez não tradicionais, como pensar, vai para a empresa, vai para não sei o quê, mas que são esses órgãos e que são pontos de influência, como os assessores de parlamentares nas diferentes esferas do governo, que precisam ser bem informados, né? A pior coisa que pode acontecer, e é o que de fato acontece muito, é você ter legisladores mal amparados, porque aí é o cenário desolador, né? Onde você tem essas PECs malucas que acontecem no Brasil, umas propostas que não fazem o menor sentido, porque não tem assessoramento nenhum. Tem ninguém para olhar e falar assim, isso, deputado, isso não vai dar certo, isso não é bom, isso não funciona, né? Então, acho que agora tem várias outras coisas, que vão inclusive de como é que a academia reconhece o seu corpo docente, como é que ela premia quem participa de uma coisa ou de outra. Enfim, tem muita coisa que a academia pode fazer. Mas eu acho que a educação orientada para ocupar os cargos é fundamental. Obrigado, Álvaro. Como o Breno falou, mandem as perguntas para o IES e eu tentarei respondê-las para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Bem, Rafael, muito obrigado. Gente, tem muitas perguntas interessantes aqui. Por mim, eu ficaria aqui também ainda mais 1 hora, né? Mas, infelizmente, a gente tem que liberar aí o Rafael, ele tem outros compromissos também. Então, por favor, não deixem de enviar perguntas aqui por e-mail. A Fernanda aqui, que está na conta do mestrado, já enviou um e-mail para vocês. Fernanda, se possível, envia aqui agora de novo, para o pessoal conseguir anotar direitinho. Eu também relembro que o mestrado, né, que está promovendo essa live, e o Rafael comentou agora há pouco também, mestrado profissional em Ciências da Sustentabilidade, está com a próxima turma confirmada, vai começar em agosto, está com as últimas inscrições abertas também, para quem tiver interesse, até dia 20 de julho, ou seja, próxima semana. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o curso também, as temáticas que são abordadas, podem entrar aqui no site, vou pedir para, aqui também, isso a Fernanda já enviou, mestradosustentabilidade.com. Fiquem à vontade também para, no e-mail, enviar dúvidas sobre o próprio curso. E é isso, gente. Muito, muito obrigado, Rafael. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado pela presença de todos. Desejo uma boa noite para todo mundo e até o próximo seminário. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.